Amém. O que você tem em casa, irmão? É sobre essa pergunta que eu quero conversar e refletir com os irmãos nessa noite. Quando eu já li esse texto algumas vezes, já preguei nele algumas vezes, mas quando eu li por essa semana, Deus tocou o meu coração sobre essa questão, sobre essa pergunta. O que você tem em casa? O que eu vou falar com os irmãos aqui nessa noite não tem a ver com o que você tem materialmente. O que eu vou falar com os irmãos aqui nessa noite não é quanto tem na sua despensa ou quanto tem na sua conta bancária, não. O que nós vamos refletir nessa noite é sobre valores espirituais. O que Deus pode nos ensinar para que a gente tenha a nossa família mudada, transformada. Fato é que todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis na vida. Fato é que todos nós sofremos, choramos. Talvez hoje na sua casa seja um tempo de choro. Talvez hoje na sua família seja um tempo de angústia. A tristeza talvez tenha batido sobre o seu coração. E a grande questão é como que a gente lida com esses momentos. Como que a gente passa por esse caminhar da vida quando a nossa família é sacudida. Quais lições, o que a gente pode fazer, que atitude eu posso tomar quando eu vivo situações na minha casa que parecem não ter saída. Situações que a gente enfrenta, que a gente não espera por muitas vezes, mas que faz com que a gente às vezes perca o chão. Uma notícia, um telefonema, uma enfermidade, uma tragédia, problemas que acontecem e que assolam a todos nós. Como a gente passa por isso? Como a gente sobrevive sobre situações onde a gente não encontra respostas, onde cada vez as perguntas tomam conta do nosso coração e a gente fala: Senhor, o que está acontecendo na minha casa? Esse texto que nós acabamos de ler diz que certo dia uma mulher foi procurar um profeta. Ela foi procurar o profeta porque algo tinha acontecido naquela casa. Um problema muito grande, uma dificuldade aconteceu naquela família. O seu marido morre. Ela perde o seu esposo. E naquele contexto é muito interessante saber o papel do homem numa casa. Era ele que provia, era ele que trabalhava, era ele que cuidava, era ele que protegia. E aquela mulher naquele instante ela sente perder o seu chão. Ela sente naquele momento, como eu acabei de falar, uma situação que ela olha e fala: o que eu vou fazer agora? Perdi o meu marido e mais, ele deixa uma grande dívida para eu pagar. A Bíblia fala que essa mulher chega diante de Eliseu e fala: o teu servo, o meu marido, ele morreu. O Senhor conhecia ele frequentou a escola dos profetas, o Senhor sabe como ele era temente ao Senhor, mas ele morreu. E eu agora estou sozinha com os meus filhos, e se não bastasse o luto, se não bastasse a tristeza, eu agora estou tendo que pagar uma conta que eu não sei como eu vou pagar. E a Bíblia fala que aqueles credores estavam ameaçando levar os filhos dela como escravos. Porque era assim que acontecia naquela época, quanto à escravidão: você não tem dinheiro para pagar, alguém vai trabalhar para pagar essa conta. E essa mulher, diante dessa situação desesperadora, ameaçando perder não só o marido, mas também o filho, ela fica desesperada e fala: eu vou atrás do profeta. E o profeta chega para aquela mulher e fala: o que eu posso te ajudar? Me diz aqui um negócio, o que você tem na sua casa? Me fala o que é que tem lá, porque nós vamos resolver essa questão. E a Bíblia fala que ela olha e fala assim: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ele, diante dessa afirmação, fala para ela assim: agora você tem uma vasilha, muito bem, você vai agora aí, encontra os seus vizinhos e vai pedir vasilhas emprestadas. Vai atrás de todos eles e vai pedir vasilhas e vai encher essas vasilhas com o azeite que vai jorrar dela. Vai separando, cada vasilha que enche você vai enchendo, vai separando. Depois disso, pegou as vasilhas, entra, fecha a casa e vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E assim foi, ela saiu dali, fechou a casa, pegou seus filhos e começou a encher. A Bíblia fala que ela foi enchendo, até o ponto de ela chegar para os filhos e falar: traga mais um. E eles falam: já acabou, mãe.
Enchemos o suficiente, acabou. E a Bíblia fala que naquele instante que eles falam que acabou, o azeite parou de correr. O milagre acontece da multiplicação do azeite. O azeite tinha um valor naquele momento, e a Bíblia fala que o profeta falou: você agora vá e vende esse azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uma mulher que chega naquele dia desesperada, é uma mulher que vai dormir com a cabeça em paz, vivendo um milagre. Uma mulher que acorda um dia angustiada, é uma mulher que vai dormir em paz. Só que entre esses dois momentos tiveram que acontecer algumas coisas. Tiveram que ter algumas atitudes ali, porque não eram poucos problemas que aquela mulher enfrentava. A morte do marido, a dor do luto, a tristeza, as dívidas, o risco de perder os seus filhos e sem saber como sustentar a sua casa. Esse era o contexto, uma família em crise, uma família em dificuldade. E o que você, nessa noite, irmãos, tem na sua casa? O que a sua família está passando hoje? Porque aquilo que você considerar importante e que você entender que tem na sua casa, pode ser o que Deus vai usar para mudar todo o cenário da sua história. Aquela viúva, ela vem para nos ensinar algumas lições, alguns princípios que vão fazer para que conosco, nesta noite, irmãos, eu e você possamos enxergar esse texto e entender que Deus faz milagre. Mas para Deus fazer milagre, algumas questões têm que acontecer, alguns passos precisam acontecer, e essa viúva vai nos dar essas respostas. Diante desta pergunta, o que você tem em casa? Aquela mulher, essa viúva vai dar algumas respostas para nós. E a primeira delas está no versículo 1 que nós lemos aqui. Primeira resposta para essa mulher: o que você tem na sua casa? Aquela mulher tinha atitude. O verso 1 diz que certo dia a mulher de um dos discípulos, os profetas, foi falar a Eliseu. Aquela mulher toma um passo de mudança. Aquela mulher toma um passo de atitude e ela resolve sair de casa. Ela sai de casa e vai procurar ajuda. Ela sai de casa e vai buscar ajuda de fato na pessoa correta, que era o profeta, que conhecia seu marido, que era o homem de Deus, que ela esperava que dele viria um direcionamento, uma palavra, um milagre, algo poderia acontecer, mas ela sai de casa. Ela sai de casa e foi falar com o profeta. Aqui existe uma ação. Depois ela sai também e vai procurar vasilhas. E depois aquela mulher fecha a porta. Aqui diante dos nossos olhos está uma mulher de atitudes. Uma mulher que resolve não ficar a sua vida inteira lamentando. Uma mulher que não resolve ficar a vida inteira chorando. Uma mulher que não resolve ficar a vida inteira esperando acontecer alguma coisa. Não, ela fala: eu vou falar com o profeta. Ela toma uma atitude. Ela entende que ficar chorando não ia resolver nada. Ela entende que se saindo de casa algo poderia acontecer, mas em casa chorando nada poderia acontecer. E existem situações na nossa vida que a gente acha que os problemas vão resolver do nada. A gente acha que ficar chorando vai passar. Essa frase que o tempo cura todas as coisas é um grande engano. Não, muitas vezes ele vai camuflar, ele vai ocultar de você e você não vai viver a transformação. Aquela mulher falou: o choro pode estar na minha casa por um momento, mas eu vou sair daqui e vou procurar ajuda. Eu vou atrás do profeta. Tem muitas pessoas que querem a casa transformada, quer a casa mudada, quer a casa salva para o Senhor, mas não faz nada em prol dela. Ela foi ao profeta. Esse ato dela sair de casa revela, irmãos, alguém inconformada com a situação que ela vive. Porque o contexto era desesperador. Ela estava na iminência de perder os seus 2 filhos para os credores que estavam ali cobrando a dívida do marido que foi. E no Antigo Testamento era assim: a mulher o homem que trabalhava, a mulher trabalhava só em casa, ela era sustentada pelo marido. Quando o marido morre, ela perde o amparo, ela perde proteção, ela perde segurança. E os filhos dela que poderiam trabalhar, como eles não estavam trabalhando, dá que a entender que eles eram crianças. Então nem os filhos poderiam trabalhar, porque eles, se trabalhassem, poderiam pagar a conta. Não, mas eles iriam levar como escravos. E aquela mulher olha aquela situação e ela fala: eu não vou me conformar com isso. Eu não posso viver a minha vida inteira chorando.
Eu não posso viver a minha vida inteira olhando para o lado, pensando o que vai acontecer. Não, eu vou sair. Eu vou tomar uma atitude. Eu não posso cruzar os braços e achar que vai cair do céu. De fato cai do céu, mas você tem que se levantar. E tem muita gente que quer mudança em casa, que quer mudança no relacionamento, que quer mudança no local de trabalho, quer mudança na família, mas não faz nada, não ora, não busca, não clama, não dobra o joelho, não clama por misericórdia, não tira tempo para ficar com os filhos, não tira tempo para conversar com a esposa e quer mudança na família. Essa mulher diz que ela foi falar com o profeta. Meu irmão, é preciso ter atitude se você quer viver milagres na sua casa. No Evangelho de João, no capítulo 5, conta a história de um homem paralítico que esperou 38 anos da sua vida até algo acontecer. Você conhece muito bem a história. Aquele homem estava ali diante do tanque de Betesda, onde o anjo do Senhor ia e movimentava as águas, e no cada movimento dessa água, quem entrasse lá primeiro era curado. E esse homem, a Bíblia fala que ele estava ali, todo santo dia, e nenhum desses dias, até Jesus entrar na história, ele mudou de vida. Por quê? Ele falava: ninguém me ajuda, ninguém me leva até lá. Quando eu penso em ir, alguém já foi no meu lugar. Você conhece esse tipo de pessoa que nunca resolve mudar na vida e começa a dar desculpa? Começa a dar justificativa. Não, mas eu não mudo por causa da minha esposa. Se ela mudasse, eu talvez mudaria. Meu irmão, nada vai mudar se você não mudar. Aquele paralítico só experimentou a cura quando Jesus chega para ele: ei, você quer ser curado? Aí ele não entende, ele fala: ah, Senhor, querer, eu até quero, mas ninguém me leva até lá. Jesus não perguntou se ele era para levar até lá, perguntou: você quer ser curado? Ele queria ficar curado, irmão, só que o grande problema é que ele não queria tomar atitude. E tem muita gente querendo ser curado das enfermidades da alma, tem muita gente querendo curar as enfermidades dos relacionamentos, as dores, mas não quer tomar atitude na vida. Aquela mulher foi ao profeta, o paralítico teve a mudança na sua vida. No dia que Jesus chegou para ele e falou assim: ei, levanta, pega a sua esteira aí, vai para casa, está curado. Muitas vezes o que Jesus quer de nós, irmãos, é uma disposição, uma amostra de que nós queremos de fato viver aquilo na nossa vida. E hoje eu te faço uma pergunta: o que você precisa fazer agora para que mude o cenário na sua casa? Porque se você ficar só chorando: ah, está difícil demais, ah, meu filho não me obedece, ah, eu não consigo ter um relacionamento saudável na minha casa, não vai acontecer, irmão. Aquela mulher estava triste, mas ela falou: eu não vou ficar aqui, eu vou buscar resposta. E ela foi na pessoa certa. Tem muitos problemas que acontecem na nossa casa, que a gente acha que é a rede social que vai ajudar, que a gente acha que é talvez um livro que vai te ajudar. Meu irmão, a única pessoa que pode transformar a sua família é Jesus Cristo. É o Senhor que pode operar um milagre. Foi o Senhor que operou um milagre na vida daquele paralítico. Eu te falo nessa noite: decida lutar pela sua casa. Decida tomar atitudes, é uma questão de sobrevivência. Aquela mulher sabia, se ela não saísse de casa, ela ia morrer, porque ela não teria como se sustentar. Ela ia perder os filhos, uma família inteira ia ser derrubada. Mas ela falou: não, eu vou lutar pela minha família. Irmãos, é urgente, é necessário que eu e você tomemos atitudes quanto à nossa casa, porque se a gente não fazer nada, nada também vai acontecer, se não for a misericórdia de Deus. O que produz o milagre, o que produz a mudança de fato é Deus. Quem é o autor da transformação é Deus, isso é fato, mas Ele quer, irmãos, saber de nós se nós estamos dispostos a viver isso ou não. Lembra como foi com Zaqueu? Ele falou: Zaqueu, eu quero ir jantar na sua casa, mas desce depressa, desce da árvore. Ele chegou, também nós temos a história da palavra de Deus, o filho pródigo, ele está lá imundo no pecado, ele cai em si, mas não parou por aí. A Bíblia fala que eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai. Atitude, se levantou. A mulher hemorrágica que sofria 12 anos com o fluxo de sangue, o que ela faz? Toca por trás de Jesus no seu manto e imediatamente ela foi curada. Desce, levanta, toca. Atitudes, irmãos, o que você está fazendo para encontrar o milagre e a transformação que o Senhor vai fazer na sua casa?
quando eu tomo uma atitude em direção ao que Deus me convida a viver, a minha vida ela é transformada. O grande problema são os inimigos da mudança. Mas e se não der certo? Essas 3 palavrinhas, 4, né? E se, depois e amanhã. Você nunca vai fazer nada na sua vida se você ficar só adiando, irmão. Não, mas amanhã eu começo. Igual aquela pessoa que vai começar a fazer academia. Não, segunda eu começo. Aí chega a segunda e não começa. Aquela pessoa que vai fazer dieta. Não, agora eu sou fit. Agora eu sou fit. Eu já tentei, irmãos. Eu desisti. Falei, não dá certo esse treino não. Academia também não dá certo esse treino comigo não. Vou fazer o que eu gosto de fazer. Faço o meu exercício. Mas tem muita gente que fala, mas não cumpre. Chega no final do ano, dia 31 de dezembro, fala, eu vou começar o ano diferente. Não, esse ano vocês vão ver, agora tem uma nova pessoa nessa casa. Ou quantos de nós não fizemos promessas e não cumprimos? E o ano começa, e o ano termina, e nada aconteceu. Por quê? Amanhã eu começo, depois eu faço, depois eu sento, depois eu perdoo, depois eu busco. Não, o que Deus através dessa mulher está nos ensinando aqui, irmãos, eu preciso fazer algo pela minha casa, hoje, tudo começou com uma decisão de buscar resposta no lugar certo. Meu irmão, não deixe para amanhã o que o Jesus está dizendo para você fazer hoje. Comece hoje a orar pelo seu casamento, comece hoje a orar pelos seus filhos, comece hoje a orar pelo seu namoro, comece hoje a orar pelo seu comércio. É hoje, meu irmão, e depois o milagre vai chegar, mas tem atitude. Segundo lugar, a segunda resposta que essa mulher me dá essa noite, o que tem na minha casa, ela fala, tem fé. Além de ter atitude, essa mulher tem fé. Versículo 2, a Bíblia fala que ela, tua serva, não tem nada além de uma vasilha de azeite. E ele fala, então vai pedir emprestada muitas vasilhas, peça muitas. E depois você entra em casa e fecha a porta, chama seus filhos. E aquela mulher foi. Ela saiu de casa decidida, o milagre vai chegar na minha casa. Eu olho para minha casa agora, só vejo uma vasilha. Mas o profeta já viu o milagre acontecendo. Eu olho para minhas mãos e o que eu tenho diante das minhas mãos parece ser pouco. Mas aquela mulher fala que pode parecer pouco, talvez não tenha nem valor, não tem nada além de uma vasilha de azeite. Mas é o que o Senhor precisa para operar o milagre na minha casa. Não despreze o que você tem hoje nas suas mãos, irmãos. Para que a gente talvez não represente nada, mas para Deus pode ser a única coisa que precisa. Para que a transformação alcance a sua família. Talvez a gente fique aquele momento, aquele sentimento, não tem nada aqui para eu fazer, não tem valor, está tudo tão complicado. Não, aquela mulher fala, tua serva não tem nada além de uma vasilha, mas eu vou atrás de mais. Eu dou um passo de fé. O que é fé, irmão? Tem muita gente que acha que fé é um salto no escuro. Não, fé é certeza. Hebreus 11 vai nos dizer que ora, a fé é a certeza. Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, irmãos. Talvez hoje você não veja a sua casa mudada, mas você tem que acreditar. Talvez hoje você não veja um relacionamento transformado, mas você tem que acreditar e ter a certeza, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai salvar. Eu oro, parece que nada acontece, mas você tem que ter a certeza, irmãos, que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Eu sei que meus olhos vão contemplar, aquela mulher falou, só tem uma vasilha, mas eu vou fazer com isso mesmo. É o que eu tenho. O que você tem em casa, irmãos? Aquela mulher tinha um coração cheio de fé, ela busca o profeta, ela obedece o profeta e fala, eu vou encher essa casa de vasilha. E eu sei que o milagre vai chegar na minha casa. Eu não sei como é que isso vai acontecer, eu vou seguir o que está falando, porque eu acredito que é Deus que está usando a vida do profeta, e ela enche o seu coração de esperança, irmãos. A fé é o combustível que nos dá esperança. Porque se a gente olha ao nosso redor, a nossa casa está um caos, está desorganizada, muitas vezes desajustada, o pecado instalou, a cegueira se instalou, a inércia, a indiferença, muitas coisas acontecendo, a gente olha e fala, não tem jeito. Aquela mulher falou, a minha casa vai ter. Meu irmão, aquilo que para o homem parece impossível, a palavra de Deus diz que para Deus todas as coisas são possíveis.
Teve um dia que alguém achou que só tinha 5 pães e 2 peixes. A palavra de Deus fala lá: aqui está um rapaz, Senhor, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Tem uma multidão aqui, mas Deus falou: é o que eu preciso. Jesus falou: não precisa de mais nada, é o que tem, é o que o milagre vai acontecer. E a palavra de Deus diz que eles serviram todo mundo e depois já juntaram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães que foram deixados. Meu irmão, olha o negócio: Deus não olha a quantidade de recurso disponível na nossa mão, Ele quer ver o tamanho da nossa fé. Ele não quer saber se você não tem dinheiro para pagar as contas da sua casa. Ele quer saber: você confia em mim? Ele não quer saber se talvez hoje você não tenha a resposta que você precisava para esse problema que você está enfrentando. Ele está te perguntando: você confia em mim? Você tem fé em mim? Pode ser só uma vasilha, pode ser só 5 pães, podem ser só 2 peixes, mas é através disso que o milagre chega. O que você tem na sua casa, o que parecia ser somente uma vasilha, era a porta de entrada do milagre, irmão. O que eu e você estamos esperando: primeiro, termos atitude; segundo, termos fé. Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus que abençoou essa mulher, é o mesmo Deus que transformou a vida do paralítico, foi o mesmo Deus que multiplicou aqueles pães. Deus é o mesmo, o que mudou foi a nossa fé. Nós paramos de acreditar no Deus que pode mudar a história. Por conta desse esfriamento, por conta dessa tamanha iniquidade, onde a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriará, nós estamos nos deixando levar por esse mundo, pelas coisas que a mídia diz, e a gente está duvidando do que Deus pode fazer na minha e na sua vida, irmão. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Nele habita tanto o querer como o realizar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar, sonhar ou imaginar, porque Ele é Deus. O que é o tamanho do problema que você vive na sua família hoje, diante, meu irmão, da grandeza de Deus? Migalhas. Davi nos ensina isso: não importa o tamanho do gigante que eu vou enfrentar na minha casa, no meu relacionamento, no meu comércio, na minha vida espiritual, não importa o tamanho do gigante, eu vou em nome do Senhor e ele vai cair. Ela vai ao profeta, mas ela tem fé, ela acredita que Deus poderia fazer algo, meu irmão. A viúva tinha fé e ela tinha uma palavra: vá e peça vasilhas emprestadas. Aqui talvez é um perigo, porque tem gente que quer viver um milagre em casa, mas não quer deixar o orgulho de lado. Vai e pede emprestado, bate em porta em porta: você pode me dar uma vasilha? Você pode me dar uma vasilha? Ei, moça, me dá uma vasilha. Às vezes alguém na rua passando: ei, me dá uma vasilha, pelo amor de Deus, eu preciso de uma vasilha. E as pessoas se compadeceram daquela mulher, uma completa empatia, que a Bíblia fala que ela colocou muitas e muitas vasilhas dentro daquela casa, deixou o orgulho de lado. Ela falou: eu quero é a mudança. Meu irmão, quantas vezes a gente adia o que Deus tem para transformar por causa do nosso orgulho? Ah, mas eu não vou falar com ele não. Não vou não. Ele que vem falar comigo. Ah, eu fui tão injustiçado, como que eu vou lá agora e pedir perdão, se foi ele que falou comigo? Deus está te falando: bate em porta, tira o orgulho, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ela se agarra nessa palavra e ela diz: vamos então, meus filhos, vamos fazer o que o profeta falou. Meu irmão, ela só tinha uma vasilha e ela só tinha uma palavra. E nós também, irmãos, nós temos a fé e nós temos palavras de Deus. Na palavra de Deus fala: seja forte e corajoso, não temas, não se apavore, não desanime, creia, por onde quer que você andar, eu estarei com você. A palavra de Deus nos diz: não temas, crê somente, eis que estou convosco, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se agarre nessa palavra, pare de ficar agarrando na notícia que o jornal traz, pare de ficar se agarrando no seu orgulho, encare os problemas de frente e fala: eu tenho uma palavra, Deus está comigo, Ele não vai me deixar.
O coração dela estava cheio de fé. Se creres, verás a glória de Deus. Tenha fé, meu irmão. O que mais essa mulher tinha em casa? Tinha atitude e tinha fé, mas ela também tinha obediência. Versículo 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa, como seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quem falou para ela fazer isso? O profeta. Você tem só uma vasilha de azeite? Você vai chegar, vai pedir muitas, depois você vai entrar em casa com seus filhos e vai fechar a porta. E aquela mulher faz o quê? Pega as vasilhas, fecha a porta com seus filhos e começa a encher de azeite. Obediência. Eu não quero ser repetitivo não, irmãos, mas observe o que Deus está falando com a igreja. Eu preguei sobre Ló, e os genros de Ló não ouviram a voz do Senhor, desprezaram e morreram. A mulher de Ló morreu. Eu preguei sobre a família de Noé. Diante de um grande desafio, o que Noé faz? Ele ouve, mas ele também obedece. E a sua família foi salva. Segunda-feira eu falei sobre a história do rei Davi, que um dia escolheu ficar em casa, enquanto era para ele estar indo na guerra, mas escolheu ficar na facilidade, escolheu desobedecer. A Bíblia diz que fala que o que ele fez desagradou o Senhor. O que aconteceu naquela casa? Tragédia. Irmão, você está entendendo que a diferença está em obedecer ou não? Deus está falando com essa igreja e com todos nós aqui, que a questão que Deus quer para todos nós é: obedeça. Obediência traz bênçãos para nós. Aquela mulher, ela fala: não basta só ter atitude, não basta só ter fé, eu preciso colocar em prática o que Deus me direcionou a fazer. Deus está dando direção para muitas pessoas aqui, Deus está expondo muitas pessoas aqui, como eu falei, e o meu temor no meu coração é que diante desse mover, diante desse direcionamento, diante dessa exposição que Deus tem nos proporcionado, irmãos, a gente perca o foco e nos dispersemos. E a gente olha e fala: Senhor, não é tão importante te obedecer. Não, aquela mulher fala: eu vou fazer exatamente como o profeta mandou, vou entrar em casa, vou fechar e vou começar a fazer, encher o que ele mandou, encher as vasilhas de azeite. Eu já falei essa frase aqui e vou repetir: ouvir e obedecer precede o agir de Deus na nossa vida. Lembra de Josué, quando ele estava com aquele povo, e o Senhor manda uma palavra dizendo: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Antes de acontecer a maravilha, tinha uma condicionante. Qual era? Uma ordem: obedeça, santifiquem-se. Meu irmão, ouvir e obedecer precede o agir de Deus na nossa vida. Deus vai fazer, Deus vai mudar, o milagre vai acontecer, mas quando a gente parar e obedecer. O que nós fazemos com as direções que o Senhor tem dado para as nossas casas, irmão, se ficar só na teoria, não vai produzir nada não. Nossa, que palavra abençoada, né? Pastor Roberto deu aqui, que palavra foi aquela? Se ficar só na palavra, irmão, não vai adiantar nada. E Deus está nos expondo de tal maneira que eu fico preocupado se a gente não vai deixar isso passar. E aqui eu quero abrir um parênteses, que no versículo 4 e no 5 fala que ela entra em casa e fecha a porta. Irmão, problema de casa, resolve em casa. Problema da família, resolve dentro de casa. Aquela mulher fala: é dentro de casa que eu vou ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida. É dentro de casa quando eu fecho a porta. Quando eu fecho a porta do meu quarto, dobro o meu joelho em secreto. É lá que eu começo a ver Deus se levantando na minha casa. Ela fala: ninguém vai entrar aqui não. Fechar a porta é sinônimo de isolamento, mas também de proteção. Fechar a porta é sinal de me libertar, me despir e falar: falar: Senhor, eu estou aqui desse jeito. É para o irmão acordar. O azeite caiu aqui. É para o irmão acordar dizendo: Senhor, eu vou fechar a porta, porque ninguém mais vai ver aquilo que o Senhor vai fazer em mim. A minha intimidade é só com o Senhor, meu irmão. Presta atenção, fechar a porta significa que você não vai perder o foco. Foi ensaiado isso daqui. Não perca o foco não. Se o profeta estivesse vivendo nos nossos dias, ele ia falar assim: olha, entra, fecha a porta e desliga o celular. Porque hoje a gente não consegue orar sem olhar a notificação que chega. Não consegue ler a Bíblia sem olhar a notificação que chega.
E aquela mulher falou assim: eu vou fechar a porta, vou parar tudo, agora eu, meus filhos. Talvez o que está faltando nos nossos dias, irmãos, é de fato a gente não só morar dentro de casa, mas entrar dentro de casa e encarar a realidade que ela está, nos expor e falar: Senhor, eu fecho essa porta, mas agora eu vou te buscar, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, eu vou fazer o que o Senhor está me direcionando, eu vou encher as vasilhas, eu vou dobrar meu joelho, meu filho, vem cá, me ajuda, minha filha, vem cá, me ajuda. Aquela família inteira estava unida no propósito de salvar aquela família. E aqui eu vou abrir um parênteses para os filhos. Os filhos daquela mulher faz o quê? Ajuda. Eles poderiam ter se rebelado? Não. Ajudaram. Que tipo de filho nós temos sido, irmãos? Aquele que promove a paz dentro de casa ou aquele que promove a vergonha e a destruição? Que tipo de filho eu e você temos sido? Aqueles que colaboram, aqueles que intercedem junto, aqueles que leem a Bíblia junto, aqueles que caminham junto com os pais, ou aqueles que se rebelam e falam: o problema não é meu, você que procurou, você que resolva. Não, aqueles filhos daquela mulher falou: mãe, estamos juntos. O que está acontecendo aqui é com todo mundo. Sabe o que está faltando, irmãos? Hoje é as famílias entenderem o que está acontecendo em casa é problema de todo mundo. Porque se a casa cair, vai cair a casa de todo mundo. É como aquela história do barco. Tem uma pessoa que está no barco, no alto mar, e acontece um furo de um lado. E quem está na outra ponta fala: você que resolva, porque do meu lado não tem buraco. Mas ele esquece que se o buraco está ali, vai cair, vai naufragar e todo mundo. Mas é mais fácil apontar o erro e falar: a culpa é sua. Você procurou, agora você resolve. Não, o que o Senhor está nos dizendo para nós hoje é: todo mundo unindo forças e buscando fazer o que Deus pediu para fazer. É a história da família que estava em jogo. E eu vou te perguntar aqui nessa noite: quem tem lutado na sua casa, meu irmão? Porque é fácil falar que está difícil. Mas quem tem arregaçado as mangas e falou assim: vamos começar a encher essas vasilhas aqui? Quem tem tomado essa atitude de falar assim: ei, vamos parar aqui um pouco, vamos orar? Vamos parar um pouco essa confusão que está acontecendo aqui, vamos todo mundo calar um pouco a boca e orar, pedir ao Senhor revelação, milagre, mudança? Vamos todo mundo agora parar aqui e ler a Bíblia, jejuar? Aquela mulher faz o que Deus pediu para ela fazer, ela obedeceu. Sabe o que impulsionou ela a fazer isso? O amor aos filhos. O amor aos filhos impulsionou aquela mulher a lutar. Você sabe o que é o amor da mãe por um filho? Um momentinho que às vezes passa e some, você já fica preocupado. Aquela mulher: não vai levar os meus filhos, não vão levar eles de mim, não vão tirar eles de mim, é por causa deles, é pela minha casa, eu vou lutar, meus filhos são importantes para mim. O que é importante para você, irmão? A sua família tem que ser importante para você. E você só vai demonstrar isso se você decidir lutar por ela. Aquela mulher falou: meus filhos não. Na minha casa não. Meu marido se foi, deixou uma dívida, deixou um problema, mas nós não vamos morrer não. Esse barco não vai afundar. A família é mais importante. Ela fala: eu não posso perder meus filhos, eu não vou perder a minha casa, eu não vou. Deus vai fazer algo, Deus transforma, Deus cuida daquela família. A Bíblia fala que o milagre chega, a bênção da multiplicação chega, meu irmão. É isso que vai acontecer com a gente, quando a gente ter atitude, quando a gente ter fé e quando a gente obedecer o Senhor. A gente vai ver o agir de Deus na nossa vida. A gente vai ver o agir de Deus na nossa família. A situação da viúva foi resolvida, sabe como? Vendendo todo o azeite que ela conseguiu juntar. Mas lembra lá atrás que ela falou: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E Deus lá do céu falando: você tem tudo que eu preciso. A vida daquela mulher foi transformada. Uma mulher que sai sem resposta, uma mulher que sai talvez abatida, preocupada, volta para casa com a direção, com a esperança e experimenta um milagre na casa dela. Meu irmão, o que você tem na sua casa? Talvez hoje o que você tenha na sua casa seja medo. Talvez hoje o que você tenha na sua casa seja angústia.
Talvez hoje o que você tenha na sua casa seja a tristeza, seja o orgulho, seja a falta de perdão, a incredulidade, a preocupação, o pecado. Eu não sei o que você tem na sua casa, mas eu estou te falando, se é uma dessas coisas, elas estão te impedindo de viver o milagre de Deus na sua família. O que o Senhor está nos dizendo para todos nós aqui hoje é: tenha atitude, busque a pessoa certa, levante-se do seu lugar, comece hoje a fazer alguma coisa, tenha fé, confie na palavra de Deus que não nos deixará, não nos desamparará, e obedeça fielmente, firmemente a voz do Senhor, e você vai ver o milagre acontecer, irmão. O que parecia ser o final daquela família, Deus transforma em recomeço. Tem um pastor que diz que a gente é especialista em colocar um ponto final onde Deus colocou só uma vírgula. Não, minha casa acabou, não tem mais jeito, meu casamento acabou, não tem mais jeito, eu desisto dos meus filhos, eu desisto, acabou tudo. Deus falou: ei, enquanto tem vasilha tem azeite, enquanto tem azeite tem esperança. Enquanto tem fé, tem esperança. Eu não vejo hoje, mas Deus está falando recomeço. Deus é Deus de recomeços, Deus é Deus de novas oportunidades, Deus é Deus da segunda chance. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que a sua família se perca. Não, meu irmão, Ele quer: junte vasilha, clame, busque, creia, eu vou fazer. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. A alegria foi restaurada naquela casa. O azeite naquele contexto significou ali a alegria, significou a provisão, significou o cuidado, o recomeço, a esperança de novo naquela família. E o que parecia ser somente uma vasilha de azeite, era tudo o que Deus precisava para transformar aquele cenário. O que você tem em casa? Entregue tudo nas mãos do Senhor, meu irmão. Busque pessoas certas. Creia no poder da palavra que Deus liberou para você. E obedeça à voz de Deus, e você vai ver Deus também fazer coisas na sua família. Se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar.